Tá, eu quero discutir com você sobre, e aí nós estamos entrando em interativa, até onde vai a participação do Luiz Felipe Scolari e Wagner Martins nesta eliminação do Grêmio? Tá, é quase que 70%. É o grande responsável. No primeiro jogo aqui ele desmanchou o time e sofreu a goleada de 4-0. E no segundo jogo ele, mais uma vez, ele mexe no time e o time desanda. Então ele tem responsabilidade sim. Agora tem que pegar esse recorte do Filipão, do Grêmio, na Copa do Brasil e jogar no lixo o que aconteceu na Copa do Brasil. Por quê? O Filipão, no Campeonato Brasileiro, ele está ajeitando as coisas. Então a Copa do Brasil veio para tumultuar o ambiente do Grêmio. O Flamengo apareceu no meio do caminho do Grêmio para tumultuar, não era para ter aparecido. O Grêmio tinha que ter sido eliminado pelo Vitória, César. E não ter entrado nessa barca de quartas de final da Copa do Brasil, achando que dava para ganhar com o discurso do presidente Romildo Bolzan Júnior em uma entrevista dizendo, olha, nós vamos jogar de igual para ganhar do Flamengo e passar de fase. Ele alimentou isso. Então pega esse recorte. Foi uma catástrofe o Grêmio na Copa do Brasil contra o Flamengo. Pega esse recorte e joga no lixo. Até porque o Filipão dizer que teve evolução, que gostou do time, não adianta pra nada, não é esse time que vai jogar no domingo contra o Flamengo. Então recorta isso, tira da linha do tempo do Grêmio e foca no Campeonato Brasileiro, onde o Filipão tá ajeitando a casa, tem 56% de aproveitamento com o Grêmio na competição e vai tirar o Grêmio dessa. Hoje eu vim para indicar. Eu vou ajudar o Baldasso numa tese. Indicar é muito velho. Indicar é velho. É para cutucar com... lembra o Inter em 2016, que era contra o Palmeiras, e o Palmeiras já era o super time, era muito mais time, e ficou assim, não, mas quem sabe, tem que jogar para encarar, de repente dá, de repente se salva no Brasileirão, e salva o ano, ganhando um título de Copa do Brasil, exatamente a mesma coisa. Qual exatamente, 2016. Inter e Palmeiras. Tu tá confundindo. O Inter e Palmeiras foi 2017. Em 2016, o Inter foi a semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Tá, então é isso. Mas era um time forte, o Inter foi a semifinal e aí era todo mundo assim, o Inter pode ganhar a Copa do Brasil e tal. É o mesmo discurso do Wagner. Vamos esquecer a Copa do Brasil, de repente dá e não sei o que. É o mesmo discurso. Meneghete, você tem que pensar na minha saúde. O JB, ele veio para indicar e está conseguindo indicar, tá, JB? Tu tá conseguindo, tu só lembra coisa ruim, tu só lembra a tragédia pro Grêmio. Tu veio aqui, tem que fazer um recorte, jogar no lixo. Responde a minha pergunta, Filipão, até onde vai a responsabilidade dele? Se eu fizer o jogo em si, aqui em Porto Alegre ele botou fora no segundo tempo. Só que nós temos que saber por que ele botou fora. O que aconteceu em Porto Alegre que o Grêmio tomou 4 gols com um jogador a mais, desculpa. O Grêmio... ele acaba criando para si alguns problemas. Ontem, por exemplo, é jogo normal. O Grêmio fez um bom jogo até os 60. Acho que sentiu fisicamente. Acho que ontem não passou pelo Filipão. Pode ter uma outra substituição, mas não passou por ele. Porto Alegre, a culpa é toda dele. Se tu pegar a eliminação, a culpa é o segundo tempo do jogo em Porto Alegre. Ponto. Fala, Baldasso. Gente, eu vou ser obrigado a me alinhar ao João Batista Filho. Não, César Cidade Dias. A culpa da eliminação do Grêmio, a culpa do ano do Grêmio, é de um processo muito mal gerido há 2, 3 anos no Grêmio. Cara, o Filipão não tá fazendo nada. O Filipão não está fazendo nada mais no Grêmio do que tentando juntar os cacos e montar alguma coisinha para escapar da segunda divisão. Não está conseguindo. O Grêmio nunca teve chance de passar pelo Flamengo. O Grêmio nunca teve chance de passar pelo Flamengo. E o Grêmio vive uma situação ainda, é muito importante colocar isso, desesperadora no Campeonato Brasileiro, porque o Grêmio não consegue ter bola para sair de onde está. O Grêmio vai jogar no final de semana, o Grêmio vai tomar outro saco do Flamengo no final de semana, gente. Vocês não estão se dando conta. O Filipão, neste momento, ele é salvador. Ele não é culpado de nada. Eu quero colocar apenas, e eu acho que é importante essa tua ponderação, até para a gente colocar a verdade aqui. Eu acredito sim que o Filipão possa fazer algumas coisas importantes. É que nós estamos analisando os 2 jogos. Não é? Mas a pergunta é em cima dos 2 jogos. Tudo bem, mas... No jogo em Porto Alegre, que determinou que o jogo de ontem fosse muito diferente, o jogo em Porto Alegre, na segunda etapa, o Filipão errou. Ponto. Não, eu concordo contigo que ele cometeu erro, tá? Mas tem um detalhe aí que eu estou um pouco alinhado à tese do Baldasso, que vem aí com o pilar do que o JB colocou, que é o seguinte: o Grêmio jogou 180 minutos com o Flamengo, tomou 6 gols, não fez nenhum. Sim. Então, assim, a diferença entre... E foi assim, tu falasse que o Flamengo colocou os titulares. Não. O Flamengo estava com 3 ou 4 titulares ontem, a exemplo do Grêmio. Tu falaste, eu discordo da questão do preparo físico. Flamengo... sentiu fisicamente. Porque esse time não joga.
Esse time não está desgastado Ontem, fisicamente. Meneghetti, o Flamengo colocou muitos dos que podiam. Não. O Arrascaeta não podia. Não, o tudo Bruno bem, Henrique não mas é podia. titular do Flamengo não jogou, né? Não, tudo bem, mas Então, ele aí, mas eu diferente não tô nem do Grêmio. considerando o Douglas Grêmio Costa, eu deixou não tô os caras- considerando o Douglas Não, Costa. mas o Douglas Costa eu também não. Pois Mas é. o Grêmio deixou 13 em casa aqui que O podiam Flamengo jogar. não tinha um zagueiro, o goleiro titular, 2 laterais, um zagueiro. É que o time do... O Vitinho não o é time titular, reserva mas do O Flamengo... time titular ontem, o time do Grêmio Não, não titular. estou dizendo isso, eu só estou dizendo que o Grêmio procedeu na avaliação do seu time diferente do que o Flamengo fez. Não, a eu acho estratégia do parecido. Grêmio foi certíssima. Mas eu não estou dizendo que foi errado. Mas, ô César, é que o time reserva do Flamengo, ele é melhor que o time titular do Grêmio. Então, seria melhor que o time misto do Grêmio. Então, assim foi... Eu não posso jogar na conta. Eu acho que o Filipão tem uma parcela, concordo contigo, no segundo primeiro tempo. jogo, no segundo tempo. tempo. Errou, tá bem. Pra mim Mas é eu acho que esse o para erro. ontem ele armou uma estratégia adequada. O Wagner falou, cara, não tem um armador, já quero discutir Campas com vocês, não tem um armador, tá bem. O Grêmio vinha bem no jogo, se encaminhando para um 0-0, que seria um resultado aceitável. Um bom resultado, inclusive, o 0-0. Seria um bom pra mim, resultado. é que esse é o problema. diferença é muito grande. É que esse é o problema. Desculpa, eu posso estar errado. De repente eu chego no final do ano e digo assim, ó, eu estava errado, o Filipão tá certo. E é bem provável que isso aconteça, porque ele é um monstro. E eu reconheço a história dele e bato reverência para ele, presto reverência, tudo certo. Agora, a ideia não me agrada. E qual é a ideia? Entre aspas, apequenar o futebol, não o Grêmio instituição, o futebol do Grêmio, que é, vamos lá no Maracanã perder de pouco. Não, é isso aí. Não. Vamos jogar recuado por uma bola, porque como É nós isso aí. estamos numa fase ruim, tem que ser assim. Isso não me agrada. De começo, Não, tu quer eu show, ouço né? assim. Não, Meneghetti. Grêmio show, Grêmio Não, show. desculpa. Desculpa, Acabou, eu nasci... JB, acabou. Não, Ah, se tu teve é- um momento, tu quer teve um isso? momento da Beleza. história, e é bom que a gente reflita isso pro futuro, tá? Teve um momento da história, e nós que somos, tu é mais novo, eu, o Meneghetti e o Baldasso, vimos isso. Teve um momento da história que os times do Rio, os principais times do Rio, os principais times de São Paulo, tinham muito mais dinheiro que os times daqui e era uma epopeia ganhar. Só conseguia ganhar a Copa do Brasil aqui e ali, era uma epopeia ganhar dos caras. Voltamos a esse tempo. Voltamos a essa realidade. Algo que tinha acabado pela capacidade administrativa de Grêmio e Inter, nós conseguimos suplantar os cariocas e os paulistas em alguns tá errado, momentos. Não tá falando disso de Ué, tu o tá Inter falando meteu do 4 macro, nos né? caras. Não tá falando de uma Se partida. tu acha que um jogo determina que o Inter é maior que o Flamengo, aí nós podemos que acabar mas aqui é a que assim, o conversa. Inter meteu 4 nos caras. O Inter, o ano passado, com o Abel, foi lá e fez um jogo de igual para igual. Nós só não ganhou por estamos causa de uma vendo, expulsão injusta. nós vamos viver sempre momentos pontuais Não é, da mas história. não é pontual. O Inter e o Flamengo hoje, o Inter, quanto é que é o que o Inter gasta por mês com futebol? O Flamengo vai faturar 1 bilhão no ano, o Inter o Inter 400 a 300. pau e corda. É isso. A diferença voltou a ser o que nós vivemos Não, em tudo bem, 80. mas dentro de campo não se traduz. E a ajuda da arbitragem, da CBF, agora com torcida, é Da uma bagunça. STJD.